Na sequência sobre como definir funções, hoje eu mostro alguns exemplos de funções com parâmetros opcionais. No primeiro exemplo, eu tenho f de x, y e retorna x mais y. Na própria definição da função está escrito y igual a 3. Isso significa que se eu não passar um valor de y, o y vai receber o valor de 3. Nesse caso, f de 1 é 1 mais 3, que é 4. Agora, se eu passo um valor para y, por exemplo 5, a função se comporta exatamente como se não tivesse um valor padrão. No exemplo de baixo, eu tenho uma função com 3 parâmetros, todos eles opcionais, porque cada um tem um valor padrão. X tem valor padrão 1, y valor padrão 2 e z valor padrão 3. O que a função faz é jogar na tela o valor de x, y e z e depois retornar a soma. Quando eu chamo a f como se fosse uma função de nenhum parâmetro, o valor de x, y e z dentro da função vão ser os valores 1, 2 e 3, então a função retorna 6. Quando eu chamo f de 0, o x vai receber o valor 0, os outros vão assumir seus valores padrão. É o que eu vejo nessa segunda linha aqui. Depois, quando eu chamo f de 0 e 0, o x e o y recebem 0 e o z segue com o seu valor padrão. 0, 0 e z igual a 3. Por fim, eu posso colocar todos iguais a 0 e x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, como se não houvesse valores padrão definidos. Vamos para o nosso segundo exemplo. Agora, eu vou colocar num contexto. Nesse exemplo, eu tenho uma função que se chama cria-usuário, que recebe duas strings, nome e senha. Senha tem um valor padrão que é string vazia. Quando eu chamo a função com o nome e uma senha, escreve na tela criado usuário, com aquele nome dado, com senha, a senha dada. Se a senha não é passada, o valor padrão, que é string vazia, é usado como senha. Deixa eu mostrar. Vou executar em cima, embaixo. Chamei a função cria-usuário com Beatriz e ABC1001, escreveu na tela criado usuário Beatriz com senha ABC1001. Quando eu chamei a função cria-usuário com ano com João sem um valor para senha, assumiu o valor padrão, que é string vazia. Mas eu gostaria de melhorar essa função de forma que o valor padrão não seja uma string vazia, mas uma senha gerada de forma pseudo-aleatória. Para isso eu tenho essa função aqui em cima, cria senha, que cria uma string formada de 4 caracteres numéricos, representando o número de 0,9999. Um exemplo de uso está aqui embaixo. Se eu chamo cria senha, apareceu o número 8433. Se eu executar diversas vezes essa célula, vão aparecer valores possivelmente diferentes, porque são geradas usando um gerador de números pseudo-aleatórios. A abordagem ingênua seria de simplesmente trocar o valor padrão para uma chamada de função. Quando eu executo, parece que funciona, mas foi criada a mesma senha para a Ana e para o João. E se eu executasse repetidas vezes essa célula, sempre seria o mesmo valor. Isso porque a função cria-senha foi chamada uma única vez na definição da função cria-usuário. Como é que eu faço para contornar esse problema? Vou voltar a ter uma string vazia como valor padrão e vou testar aqui dentro. Se a senha é string vazia, a senha recebe o cria-senha. Senão, não precisa alterar. Redefini minha função cria-usuário. Quando eu chamo novamente, criou uma senha para a Ana e uma senha diferente para o João. E se eu executar diversas vezes, eu vou ter senhas diferentes sendo criadas. Vamos para o nosso próximo exemplo. Agora eu vou explorar esse aspecto de que a definição da função cria o valor padrão e depois o valor padrão não é recriado. Construir uma função f que recebe um valor x e uma lista cujo valor padrão é uma lista vazia. Dentro da função, eu acrescento ao final da lista aquele valor x passado e retorno a lista. E olha o que acontece. Quando eu chamo f de 0 e depois f de 1. E depois eu faço um loop em n com 10 valores diferentes. Vou primeiro comentar para não poluir a tela. Eu executei, apareceu 0, que eu esperava, a partir da lista vazia, e acrescentei o 0. Mas essa lista foi criada lá na definição da função, ela não vai ser criada cada vez que eu chamo. Então, se eu chamar novamente a função com 1, ela vai acrescentar 1 naquela lista que já tinha o 0. E assim por diante. Cada vez que eu chamo a função, eu acrescento um valor à lista. É claro, se eu chamasse agora a função com um valor para a lista, isso não ia acontecer. Ia funcionar como normalmente, como se não houvesse valor padrão. Então, aqui no final eu tenho aquela minha última lista. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.